96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. Ouça, às terças e sextas, à 1h30 da tarde, o programa Revista Universitária. Um panorama de tudo que a Universidade Federal do Piauí produz e que é de interesse da comunidade. Saiba como funciona a nossa universidade e como você pode usufruir da produção acadêmica nos campos do ensino, pesquisa e extensão. Revista Universitária, a informação para quem pensa o futuro. Fique por dentro dos seus direitos. Sintonia Jurídica, o programa de debate sobre direitos fundamentais. Debates, informações e divulgações de eventos jurídicos. Sintonia Jurídica, toda terça, a partir das 6h30 da tarde, na FM Universitária 96,7. Em Teresina, 11h32. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. E ouvintes, começamos mais Universitária Esportiva e ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. No boletim de hoje vamos falar sobre Novo Basquete Brasil. Tem também o UFC Korean Zombie vs Poirier, que acontece hoje, e ainda vai ficar sabendo como anda a situação de Felipe Massa na Fórmula 1. No Bola na Rede, os desfalques e os preparos do time brasileiro para a Libertadores, novas contratações no futebol piauiense e o resultado dos jogos de ontem da Liga de Futsal. Fica ligado que o Universitário Esportivo está no ar. Clube do Vinil, um programa para se ouvir o repertório musical dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, a partir das 9 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Foram 48 anos dedicados ao Franca, clube de basquete da cidade em que nasceu, metade como jogador e metade como treinador. O ciclo de Hélio Rubens, detentor de 11 nacionais pela equipe francana, porém, chega ao fim, após decisão anunciada ontem em carta escrita pelo próprio técnico. Apesar da má campanha do Franca no NBB, onde foi apenas a 10ª colocada na fase de grupos e foi eliminada sem vencer o São José nos playoffs, a decisão do treinador tem maior ligação com a política do Franca. Com eleições marcadas para o final do mês, Rubens gostaria de deixar a nova diretoria decidir o melhor nome para dirigir a equipe. Com 71 anos, Hélio Rubens descartou sua aposentadoria. Além do heptacampeonato nacional como técnico, Rubens garantiu o título por 4 vezes como jogador do Franca. Somados a outros 3 títulos treinando outras equipes, tornou-se o maior vencedor da história da competição. Como técnico da seleção, Rubens levou ouro no PAN de Winnipeg em 99, um ano antes de sua primeira saída do comando do Franca, para onde voltou em 2005. E falando em NBB, hoje tem o primeiro confronto pela semifinal da competição. Às 21 horas entram em quadra São José e Flamengo na primeira partida da série melhor de 3. Após criar um time de vôlei masculino em 2010, a cidade de Campinas terá, a partir desta temporada, uma equipe feminina. Ausente do cenário das competições brasileiras nos últimos 6 anos, José Roberto Guimarães comandará o recém-fundado Clube Paulista. Bicampeão olímpico, treinador na seleção brasileira feminina, que está garantida nos Jogos de Londres, será responsável pela apresentação do projeto desenvolvido. Nessa temporada, além da Superliga, a equipe campineira disputará o Campeonato Paulista. A atacante Madeleine Montanho, destaque da Colômbia no pré-olímpico, pode ser um dos reforços do clube comandado por Zé Roberto. E a pesagem do UFC Young vs Poirier, realizada na tarde de ontem, foi marcada por uma cena inusitada, protagonizada pelo americano Tom Lawlor. O lutador, que costuma aprontar coisas do gênero em suas aparições no evento,
caminhou rumo à balança de pesagem fantasiado de Buckethead, ex-guitarrista da banda Guns N' Roses. Ele cobriu o rosto com uma tela e usou como chapéu uma cesta de frango frito. Vazia, é claro. Fora o show à parte de Laylor, que enfrenta o canadense Jason McDonnell, o evento correu sem problemas, com todos os atletas batendo devido peso, inclusive os brasileiros Fábio Maldonado, Carlos Prater, Rafael dos Anjos e Johnny Eduardo. O evento será realizado a partir das 18h30 de hoje, em Fairfax, nos Estados Unidos. A luta principal será entre o sul-coreano Chan Sung-young e o americano Dustin Poirier, valendo uma futura chance de disputar o cinturão dos penas. E depois de sofrer a primeira derrota na carreira em janeiro, quando caiu diante de Rashad Evans, o americano Phil Davis vai voltar ao octógono do UFC no evento do dia 4 de agosto em Los Angeles. Ele vai enfrentar o compatriota e ex-peso pesado Chad Griggs, que fará sua estreia na categoria até 93 quilos, de acordo com o site MMA Weekly. O evento terá como luta principal o duelo peso médio entre Brian Stann e Hector Lombard, além da presença do brasileiro Lyoto Machida, que vai encarar Ryan Bader. Davis, de 27 anos, tem 9 vitórias em seu cartel no MMA, 5 vitórias e 1 derrota no UFC. Antes do revés para Rashad, ele vinha em uma ótima sequência de vitórias sobre Stan, Alexander Gustafsson, Rodney Wallace, Tim Boschett e Rogério Minotouro. Já Griggs tem 33 anos e um currículo de 11 vitórias e 2 derrotas. Na única luta que fez no UFC em abril, perdeu por finalização para Travis Browne, quando ainda competia na divisão até 120 quilos. E o deputado federal Acelino Popó teria usado a estrutura de seu gabinete na Câmara dos Deputados para promover um evento pessoal. Segundo informações da Rádio CBN, ele enviou pelo e-mail oficial da casa convite a todos os parlamentares e servidores da Câmara para a sua luta de despedida no boxe, que será realizada em junho em Punta del Este, no Uruguai. Na mensagem, Popó revelou o uso de funcionários do gabinete para ajudar a promover o evento. Um trecho do texto, o deputado afirma que o gabinete estaria dando suporte aos interessados em participar do evento. O deputado também indicou o nome e o ramal telefônico de 2 funcionários que poderiam ser procurados para outras informações. Em outro trecho, Popó informou o contato de uma agência de turismo na Bahia que ofereceria pacotes para o evento. No texto, ele dizia que essa seria a única empresa responsável pelas hospedagens dentro do hotel onde acontecerá a luta. Procurado, Popó demonstrou-se irritado ao falar sobre o assunto. Ele afirmou que não estava pagando passagens para ninguém, embora tenha admitido o uso da estrutura de seu gabinete para anunciar o evento. Em nota oficial, ele disse que só divulgou a luta porque muitas perguntas surgiram sobre o assunto da luta, e também informou que não tem qualquer vínculo com a empresa citada no e-mail. De acordo com o site F1SA, Adrian Sutil pode acabar herdando a vaga de Felipe Massa no grid da Fórmula 1. O piloto alemão foi visto no paddock da Force India durante o fim de semana do Grande Prêmio da Espanha, acompanhado por seu empresário Manfred Zimmermann. A presença de Sutil nos boxes da equipe aumentou os rumores de que Paul de Resta ou Nico Hülkenberg, atuais pilotos da escuderia indiana, são candidatos à vaga de Massa na Ferrari. Com isso, o alemão herdaria o lugar aberto na Force India. A possibilidade foi reforçada pela presença de Timo Gans, empresário de Hülkenberg, nos boxes da Ferrari. Apesar dos rumores, Stefano Domenicali, chefe da Ferrari, reforçou sua confiança em Massa e disse contar com o bom desempenho do brasileiro. E com a classificação da seleção feminina de vôlei no pré-olímpico e a confirmação por parte da Confederação Brasileira de Triátlon da vaga de Pamela Oliveira, a delegação brasileira para os Jogos Olímpicos de Londres entre 27 de julho e 12 de agosto conta agora com 214 atletas. A última semana garantiu vagas no boxe para Julião Neto, Robenilson de Jesus, Mike Carvalho e Yamaguchi Florentino. Além disso, Fábio Gomes da Silva assegurou o índice olímpico no salto com vara durante o torneio em Fortaleza. E Keila Costa fez o índice A para o salto triplo na etapa da Diamond League em Doha, saltando 14,33 metros. Para esta semana está reservado um dos momentos mais esperados para os Jogos de Londres, a convocação da equipe masculina que representará o país no basquete. O técnico Rubem Magnano divulgará a lista em São Paulo na próxima quinta-feira. E a expectativa fica quanto aos nomes dos brasileiros que atuam na NBA, Anderson Varejão e Thiago Splitter,
devem ser chamados, mas Neném Hilário e Leandrinho são dúvidas. Os próximos dias também reservam o Mundial de Vela na classe 470 masculina em Barcelona até o dia 19. Fábio Pilar e Gustavo Thiessen lutam por uma das 7 vagas olímpicas restantes. Alguns dos atletas classificados a Londres também participarão da Copa Latina de Natação, em Mar del Plata, em 17 e 20 deste mês. Enquanto isso, no Ibirapuera, na quarta que vem acontece o GP Brasil de Atletismo, com a presença já confirmada da campeã mundial do salto com vara, Fabiana Miller. Universitária Esportiva volta já. O mundo é brega e dá pra se divertir com o Brega Night da banda Durim Durim. A festa acontece no sábado, dia 19, no bar Bossa Nova. Abertura com o cantor Pedro Felipe. O mundo é brega e dá pra se divertir com o Brega Night da banda Durim Durim. Apoio FM Universitária e Altec Studio. Universitária Esportiva. Bola na Rede. E em partida de ontem, o São Paulo londrinense venceu o Moarana por 4-1, dando um salto na classificação da primeira fase da Liga Futsal. O tricolor, que estava em 10º, pulou para o 6º lugar. Autor do segundo gol São Paulino, o pivô Diego assumiu a artilharia isolada da Liga com 12 gols. O jogo começou com poucas emoções, com ambas as equipes procurando pouco ataque. Aos 5 minutos, em contra-ataque rápido, Dário tocou de letra para Bocão, que devolveu o passe. O camisa 14 dominou a bola e bateu rasteiro para fazer 1-0 para o São Paulo. O empate dos paranaenses não demorou a acontecer. Aos 6, Caio Júnior recebeu na esquerda e acertou um chute forte no ângulo do goleiro são paulino Cris Aparoli. Não deu nem para respirar. Menos de 1 minuto depois, o São Paulo londrinense voltou a passar à frente quando Cumano chutou, a bola desviou na defesa e acabou morrendo no fundo do gol. Apesar da pressão dos visitantes, foi o São Paulo quem voltou a marcar. Em cobrança de falta ensaiada aos 14, o artilheiro Diego ficou livre para fazer 3-1. A 3 minutos do fim, o Moarama esteve perto de diminuir, mas Cris Aparoli fez defesa espetacular em chute de Boni, garantindo a vitória parcial. No segundo tempo, o tricolor só foi acordar aos 8 minutos, quando o Diego girou rápido e bateu o rasteiro para a defesa do goleiro David. Muito fechado, o São Paulo seguiu sendo pressionado até o apito final. Entretanto, a 2 minutos do término, 8-6 aumentou para 4-1 em contra-ataque. E o São Paulo londrinense segue em busca da classificação à segunda fase. E a diretoria do Parnaíba apresentou no sábado o goleiro Rodrigues como seu novo reforço para o Campeonato Piauiense. O goleiro já tem passagem pelo Parnaíba, onde foi campeão em 2004 e 2005. Este ano, o Rodrigues já defendeu o Alto Esporte da Paraíba e o Tiradentes do Ceará. O goleiro deixou o futebol paraibano em meados de março, deixando a equipe na lanterna do estadual. No Campeonato Cearense, por sua vez, ajudou seu clube a chegar à 4ª colocação do torneio. Com 36 anos, Rodrigues tem grande experiência no futebol do Piauí, Ceará e Paraíba. Além do Parnaíba, o goleiro já defendeu Fortaleza, Uniclinic, Icasa, Guarani de Juazeiro, Ceará, Tiradentes, o glorioso Guarani de Sobral, 13, Campinense, Alto Esporte, CRB e Asa. E o atacante Zé Rodrigues, artilheiro do Comercial e do Campeonato Piauiense, está fora do jogo da próxima quinta-feira diante do Flamengo. O jogador levou seu 3º amarelo e está suspenso na próxima partida. Além dele, o bode perdeu o meia Jefferson Pipoca, também com 3 cartões amarelos. O técnico Polozzi não confirmou ainda quais os substitutos dos 2 atletas. Mas os desfalques de Polozzi não ficam apenas nos 2 jogadores que completaram a série de 3 cartões amarelos. O ala direita, Berimbau, que estava no banco de reservas, foi expulso pelo árbitro Leonardo Marques e também não estará no jogo contra o Flamengo. E depois de empatar dentro de casa contra o Piauí, o Caiçara procura uma maneira de evitar que a situação piore. Ontem a diretoria confirmou a dispensa dos volantes Patrício Capixaba, Felipe e o meia Vitor e anunciou a chegada de reforços. Trata-se do zagueiro Sadam, que já vestiu a camisa alvirrubra no Campeonato Sub-18 e que disputou o torneio da movimentação pelo Flamengo. Sadam foi um dos destaques do Campeonato Piauiense no Sub-18 do ano passado. Vai ser uma bomba, amigo.
E Celso Roth é o novo treinador do Cruzeiro. Em reunião em Belo Horizonte, ficaram acertadas as bases salariais e o tempo de contrato, que é até dezembro desse ano. O anúncio será feito hoje à tarde em Minas. Roth vai ganhar um pouco menos do que recebia no Grêmio, seu último clube, mas receberá mais do que Wagner Mancini tinha como salário em sua passagem de 8 meses pela Toca da Raposa. É a terceira vez que Roth trabalha em Belo Horizonte. Ele foi treinador do Atlético Mineiro nos Brasileiros de 2003 e 2009. São as duas melhores campanhas do Galo nos campeonatos brasileiros de pontos corridos. Em ambas, o Atlético terminou em 7º lugar. E em ambas, Roth deixou o cargo antes do final do contrato. E a relação entre Jobson e Botafogo pode chegar ao fim pela terceira vez. Hoje, quando o empresário do jogador se encontra com a diretoria do clube para definir qual será o futuro do atleta. Com uma briga nos bastidores e sem atuar desde o início de abril, o atacante está praticamente fora dos planos do técnico Oswaldo de Oliveira para o restante da temporada. Lesionado desde o começo do mês passado, Jobson tem irritado a diretoria alvinegra com a demora para retornar aos gramados. Caso a saída se confirme, terá fim a terceira passagem do atacante pelo clube, entre 2009 e 2012. Desde que voltou ao Botafogo no início do ano, o atleta atuou em apenas 6 partidas e marcou 1 gol. Jobson possui contrato com o clube até junho de 2015. Em 2012, quando foi contratado em definitivo, o jogador custou cerca de 3 milhões de reais. Aos 24 anos, o atleta também possui passagens por Brasiliense, Jeju United, Atlético Mineiro e Bahia. E apesar de ainda não ter vínculo formal com o Flamengo, o atacante Adriano tem utilizado a estrutura do clube para se recuperar de uma cirurgia no pé esquerdo. Mas, ainda que tenha sido acolhido por gratidão, o jogador faltou a algumas sessões de fisioterapia sem se justificar. A suspeita no clube é que ele teria interrompido por conta própria o tratamento nos últimos dias. Essa atitude pode pesar na decisão da diretoria do Flamengo em contratá-lo para o Campeonato Brasileiro. Criticado pelos torcedores brasileiros por deixar Ramírez e Arouca de fora da seleção, o técnico Mano Menezes se defendeu dos ataques e explicou os motivos para não levar e não convocar a dupla para os próximos amistosos da equipe. O treinador atribuía a ausência do jogador do Chelsea à sua mudança de posição, enquanto o santista não foi chamado por limitações internas. Ramírez foi um dos destaques dos Blues na reta final da temporada europeia e mostrou estar vivendo um dos melhores momentos de sua carreira, ao marcar um gol por cobertura na partida que eliminou o Barcelona da Liga dos Campeões. Além do gol decisivo e de suas atuações regulares na equipe, o brasileiro foi autor de um dos gols que levou o seu clube ao título da Copa da Inglaterra em vitória por 2-1 sobre o Liverpool. Mas o jogador não conquistou o Mano Menezes e permaneceu de fora de suas convocações. Segundo o treinador, que reconheceu a boa fase do brasileiro, a mudança de função no esquema tático do Chelsea foi determinante para que sua importância na seleção caísse drasticamente. O comandante entende que atletas de sua posição não iriam ter chances no planejamento montado para sua equipe. Assim como Ramírez, o volante Arouca é um dos pedidos mais recorrentes da torcida para o treinador e não foi convocado desta vez, devido ao grande número de atletas do Santos que estão entrando na lista de convocação. Mano Menezes disse que o comandante da seleção não tem o direito de tirar um grande número de jogadores de uma equipe e afirmou que tal panorama só será mudado depois de uma alteração na forma como a temporada brasileira é organizada. E falando em convocação, a Confederação Brasileira de Futebol informou ao Santos no final da tarde de ontem que o trio composto pelo goleiro Rafael, o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Neymar está liberado do amistoso da seleção brasileira contra a Dinamarca no próximo dia 26 na Alemanha. Desta forma, os 3 jogadores não terão problemas para defender o time diante do Vélez Sarsfield da Argentina no dia 24, na partida de volta das quartas de final da Libertadores. O trio santista havia recebido uma liberação para se apresentar mais tarde, atendendo a um pedido do presidente do clube Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. No entanto, como Rafael, Ganso e Neymar só poderiam se apresentar no dia 25 sem praticamente tempo para participarem dos treinamentos, a CBF entendeu que seria melhor dispensar os atletas deste amistoso. Porém, a CBF destacou que o goleiro, o meia e o atacante irão servir à seleção nos outros 3 compromissos da equipe comandada por Mano Menezes. O trio estará à disposição do técnico
para o amistoso contra os Estados Unidos no dia 30, México no dia 3 de junho e Argentina no dia 9 de junho, todos em solo estadunidense. Os confrontos servem como preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos de Londres. Mano irá realizar testes nestas partidas amistosas, visando fechar o grupo da seleção para a busca pela inédita medalha de ouro olímpica. Mesmo após o aval do técnico Muricy Ramalho para negociar o Y, o Santos exige que o clube carioca, Flamengo, claro, apresente garantias financeiras de pagamento dos 2,5 milhões de reais referente aos direitos econômicos do Camisa 7 para liberá-lo a viajar para o Rio de Janeiro e assinar contrato com o time rubro-negro. Por mais que não corra risco, principalmente pela vontade das partes, o negócio ficou estagnado. O Flamengo, em grave crise financeira, ainda se esforça para exibir as garantias ao clube santista e luta para não deixar que a novela envolvendo o retorno de Y ao clube se arraste cada vez mais. O clube carioca esperava resolver todos os detalhes burocráticos no início desta semana, o que acabou não acontecendo. O prolongamento da novela envolvendo a chegada de Y reforça a declaração de Joel Santana dada na última semana de que o time da Gávea só teria os reforços ao longo da disputa do Campeonato Brasileiro. Prometido há cerca de 2 semanas, o jogador dificilmente conseguirá treinar com os companheiros antes da estreia na competição nacional, no próximo sábado contra o Sport em Pernambuco. E os 21 gols do brasileiro Nenê pelo Paris Saint-Germain no campeonato francês desse ano não foram suficientes para que a União Nacional dos Futebolistas Profissionais escolhesse o atacante como o melhor jogador do Nacional. O jogador perdeu o título para o belga Eden Hazard, do Lille, que confirmou durante a premiação que defenderá um dos times de Manchester na próxima temporada, como o nosso comentarista Flávio Meirelles falou ontem nos seus comentários. O atacante brasileiro esteve presente na seleção do campeonato como um dos melhores atacantes do campeonato, assim como o brasileiro Wilton. O zagueiro do Montpellier superou outros concorrentes e cravou sua permanência no seleto grupo de atletas. Montpellier também ganhou outro importante título. O técnico René Girard foi escolhido o melhor treinador do futebol francês nesse ano. O comandante recebeu a premiação após comandar o clube do sul da França na superintendente campanha desse ano, que poderá ser coroada com a conquista do francês se o time apenas empatar o seu jogo com o Auxerre no próximo domingo. Com o prêmio de melhor jogador entregue a Azar, o ex-atacante Sonny Anderson segue como o único brasileiro a ter recebido o prêmio na França. O centroavante foi escolhido como a grande estrela do campeonato de 2007, quando teve atuação de destaque pelo Mônaco. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou que conseguiu convencer a FIFA a alterar a janela de transferências do país. Inicialmente marcada para o período de 1 a 31 de agosto, ela agora vai ser de 20 de junho a 20 de julho, o que permite que reforços como Zé Roberto, contratado pelo Grêmio, consigam estrear mais cedo. A medida foi um pedido do clube gaúcho e de outros grandes do país que negociam reforços de peso no exterior. Entre os mais notáveis estão Botafogo, Atlético Mineiro e Corinthians, que tentam Clarence Seedorf, Diego Furlan e Robinho, respectivamente. O período da janela de transferências é definido pela FIFA. Qualquer jogador só pode ter sua situação contratual regularizada dentro desse mês. Nos últimos anos tem se tornado praxe a mudança, que beneficia os clubes brasileiros, que por estarem em um calendário diferente da Europa são obrigados a estrear seus jogadores depois que o Campeonato Brasileiro já começou. E como aconteceu há um ano, os clubes brasileiros falam em contratar nomes conhecidos do público. Seedorf, de saída do Milan, tem fortes ligações com o Brasil, já esteve no Rio de Janeiro várias vezes e pode fechar com o Botafogo. Em contrapartida, outros jogadores como Alexandre Pato e Robinho, supostamente cobiçados pelo Corinthians, estariam descartados. Falando em Corinthians, peças importantes durante a conquista do pentacampeonato brasileiro em 2011, Júlio César e Liedson seguem em baixa no Corinthians e não foram relacionados para o duelo contra o Vasco, que acontece amanhã no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Danilo Fernandes será o goleiro reserva no estádio de São Januário, enquanto Elton e William surgem como opções no banco para o ataque. Dono do gol corintiano desde 2010, Júlio César perdeu a titularidade depois de falhar em 2 gols na derrota por 3-2 para a Ponte Preta.
resultado que culminou com a eliminação no Campeonato Paulista. Jali Edson será submetida a uma semana de treinamentos para melhorar sua condição física. Para o duelo de amanhã com o Vasco, o Corinthians não terá um centroavante típico. Tite optou por escalar Alex e Danilo, 2 meias de origem, e Jorge Henrique e Emerson Sheik, atacantes que atuam pelo lado do campo. Segundo o treinador, prevalecerão os critérios técnicos da definição do quarteto ofensivo. William, titular nas 2 partidas contra o Emelec, não agradou e acabou sacado da equipe. Lee Edson, artilheiro do elenco na temporada passada, está em baixa e segue fora. Assim, o Corinthians deve entrar em campo amanhã com Cássio, Alessandro, Chicão, Leandro Castan e Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo e Alex, Jorge Henrique e Emerson Sheik. E após ser submetido a uma ressonância magnética, a previsão é que o meia Deco desfalque o Fluminense por até 3 semanas. O jogador sentiu lesão na coxa durante a final de domingo contra o Botafogo. Com isso, o técnico Abel Braga, que já não tem Fred para a primeira partida, descartou a presença de Deco para os 2 jogos contra o Boca Juniors pelas quartas de final da Libertadores. Mas o jogador eleito o melhor atleta do estadual ainda tem esperanças de estar ao menos na partida de volta. E o piauiense Rômulo foi eleito o melhor primeiro volante do Campeonato Carioca. Ontem teve a festa de premiação do campeonato. Lembrando que o Rômulo também foi convocado para a seleção brasileira. Universidade Esportiva volta já. Gestão e Negócios, um programa voltado para empreendedores, líderes, gerentes e a todos que se interessam por gestão. Todas as quartas-feiras, às 18h30, aqui na FM Universitária 96,7. Você não pode perder. Apoio Cultural, Gestão e Mais, uma parceria de sucesso. 96,7 Universitária Esportiva. E quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, liga pra gente pelo telefone 3237-1619. Repetindo, 3237-1619. O contato com o programa Universitária Esportiva também pode ser feito através do nosso e-mail. Anotem, universitarioesportiva@hotmail.com, universitarioesportiva@hotmail.com. Infelizmente por hoje é só. Universitária Esportiva acabou e o programa foi apresentado por ela, Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeiro. O programa é realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza, redação de Anne Beatriz Lima e produção de Naira Macedo. E avisando que amanhã o telefone do estúdio vai estar aberto para participações. Quem quiser falar sobre o jogo entre Vasco e Corinthians pela Libertadores e sobre jogos do Campeonato Piauiense, que começa a rodada, a 7ª rodada, que começa amanhã. Então amanhã o Universitário Esportivo está de volta com mais novidades e participações de vocês agora. Sintonize às 11h30 na FM Universitária 96,7. E hoje um abraço pro cartunista do site quediabeis.com, o Thiago Melo, que está fazendo o aniversário. Thiago, parabéns. Thiaguinho, parabéns e um beijo. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.